Então, olha só, a W é um pouquinho mais branca, a A1 é um pouquinho mais cromatizada. A A1 vai ficar um pouco mais próxima dessa daqui, ó, tá? Aí você tem que ter essa decisão aqui nesse momento, qual que você escolhe. Eu vou escolher a WE, viu? Acho que eu tô querendo deixar esse dente um pouquinho mais clarinho. Olha só, já estou ali, ó, alisando, alisando. Ó, vejam que eu estou tirando um pouco do volume. E à medida que chega aqui, ó, na incisal, eu corto os excessos, ó. Chega na incisal e corto, ó, corto o excesso. Então a próxima aqui, a mesma que a gente usou lá atrás, ó. A mesma que a gente usou lá atrás, que é a azulzinha aqui, é a incisal, é a que vai ser colocada no final da vestibular. Certo? Ó, cheguei nessa posição aqui, eu posso ter uma dúvida a respeito da região mesial e distal, se estamos com a resina bem colocada ou não. Então eu venho aqui com a minha tira de poliéster, entro aqui nessa região, pego a resina, faço a resina encostar na tira, pego ela lá atrás, ó, e faço isso, ó, puxo para a resina entrar na proximal. Desde que ela tenha entrado na proximal, você pode retirar, tá? Olha só, aí a gente tem um contorninho certinho, ó. Agora, olha só que interessante. Quando você já criou grande parte da sua concha palatina de uma maneira correta desde o início do processo, na hora que a gente vai chegando aqui nesse momento, vocês vão percebendo que só o fato de você ir alisando com o pincel, ó, a gente já vai criando uma anatomia bem legal, ó. Então, por isso que a criação da concha palatina, ela é um momento decisivo no seu resultado final, né? Então, desde que você consiga criar essa concha da maneira correta, na hora que você vai chegando aqui no final, você percebe o quanto aquele esforço que você teve no início foi recompensado. Olha só que legal, ó. Tem alguns pequenos excessos, mas a gente vai conseguindo deixar uma anatomia bem legal, né? Isso seria a nossa primeira sessão com o nosso paciente.
Então lembra que no início eu falei para você que nessa situação aqui, ó, você conseguiria, olha só, nós começamos a aula 9 horas, né? Aí tem aquele prazinho ali de aquecimento e tal, então vamos contar aí até umas 9h10. Então, se a gente contar um prazo de 1 hora para a instalação de um pino e depois mais, deixa eu ver aqui, mais 1h30, 2 horas e meia, praticamente nós construímos uma coroa inteira de resina. Então vamos aumentar um pouquinho aí, 3 horas. 3 horas você instalou um pino, reconstruiu, criou uma concha palatina que não existia, uma matriz, não precisou você fazer enceramento. Você criou uma base que não existia, fez o seu núcleo de preenchimento, cortou o pino, reconstruiu o dente inteiro, para daí agora, ainda falta um pouquinho aqui, né? Eu vou acrescentar um pouquinho agora aqui nessa distal, mas vejam que com um prazo aí de trabalho de 3 horas, você conseguiu resolver o problema do seu paciente.